Não pule. Um pai solteiro e negro gritou através do vento cortante. Sua mão apertou com força o pulso gelado da garota cambaleante no corrimão da ponte do Brooklyn. Seu nome era Marcus Carter. Pressionado contra seu peito, Eli, seu filho de 2 anos, estava encolhido dentro. A única camada seca que restava. Não pule, ele repetiu, puxando com força. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajude-me a alcançar 1000 inscritos. Seu clique significa muito para mim. A garota escorregou, com as pernas balançando, e foi puxado de volta. A chuva caía de lado. Postes de luz balançava atrás da névoa. À meia-noite derramava um frio prateado sobre a cidade. Minutos antes, Marcos era apenas um homem exausto após outro turno de horas extras, camisa grudados à pele, ombros doloridos de carregar o filho pela tempestade. Ele andava de cabeça baixa, contando os passos, pensando na fórmula do aluguel. Aquecedor barulhento. Então ele a viu. Uma sombra parada do lado de fora do corrimão. Descalça, um vestido fino colado ao corpo. O coração de Marcos batia forte. Ele correu para a frente. Espera. A voz dele ecoou contra o vendaval. Ela se virou. Seu pé escorregou. Seu corpo se lançou em direção ao vazio negro. Marcos investiu, agarrando seu pulso no último instante. O impulso o atingiu. Joelho no aço com um estalo que o fez engasgar. Eli começou a chorar. Marcos cerrou os dentes, embalou o filho com força, o outro braço esticado como um cabo. Abaixo, o East River espumava. Branco. Não se mexa, gritou ele. A chuva deixa tudo escorregadio. Vou perder o controle. Vamos. Me deixa ir. Ela disse asperamente. Não aguento mais. Não. Ele está aqui? Marcos engasgou. Eu conheço esse sentimento de vazio, mas terminar aqui não é o caminho. Eu tenho ninguém. Ela soluçou. Eu perdi tudo. Eu também perdi, disse Marcos, com voz de cavalo. Eu assisti. Minha esposa morreu no incêndio. Segurei meu filho em um braço e senti o mundo cair do outro. Mas ele me puxou de volta. Você também encontrará um motivo. Ele se inclinou para que ela pudesse ver a cabeça molhada aninhada em seu pescoço. Por favor, espere um pouco mais. Seu corpo tremia. O braço em seu aperto se contraiu com o instinto de viver. Marcos procurou a alavancagem, decidiu em uma única respiração. Ele colocou Eli no chão escorregadio, colocando o casaco sobre ele. Ele, então, jogou todo o seu peso para ser uma âncora. Centímetro por centímetro, ele puxou. Assim que ele escorregou, ela gritou, a palma da mão queimando em carne viva. Não solte, ele rosnou. Ela chutou. Seu dedo do pé bateu na borda do corrimão. Empurre-o. Marcos puxou. Com força, envolvendo a cintura dela sobre a barreira. Eles caíram na plataforma, ofegantes. Por um momento, só houve chuva e batimentos cardíacos. Ela se aninhou nos braços dele. Eli rastejou sobre sua pequena mão apoiada no ombro do pai como uma trava. Você está segura agora, sussurrou Marcos. Você não está sozinha. Você me salvou. Ela chorou. Não, eu acabei de te lembrar. Você vale a pena ser salvo. Eles cambalearam e se levantaram. Marcos cobriu o casaco encharcado em volta dos ombros dela. Qual é o seu nome? Ava. Ela murmurou. Ava Whitmore. Eu sou o Marcos. Este é o Eli. Não podemos ficar aqui fora. Vamos nos abrigar. Eles seguiram a ponte até o toldo de um ponto de ônibus. Ava desabou no banco, tremendo de exaustão. Marcos acalmou Eli enquanto olhava para seu joelho inchado. Ele levantou a mão para um táxi, mas a ideia de seu quarto úmido e mofado o fez balançar a cabeça. Eu vou. Você para um amigo, disse ele. Ele é gente boa. Uma porta em um apartamento térreo abriu. Joe Miller, paramédico aposentado, ficou ali, com os olhos preocupados, mas nunca curioso. Ele olhou para a menina encharcada com um casaco masculino. A criança agarrada ao pescoço do pai. Então assentiu e deu um passo para o lado.
Toalhas aqui, aquecedores ligados, provocação. A cozinha. Ava empoleirada na beirada do sofá, os punhos cerrados em tecido atoalhado. Ele cambaleou, olhos escuros solenes. Está com frio? Ele puxou o pequeno lenço de seus próprios ombros, soprou ar quente nele e então o pressionou contra o peito dela. Ela congelou e então soltou uma risada de cavalo. Obrigada, rapaz. Marcos, observando da porta, sentiu o peito apertar. Seu filho, embora carente, ainda sabia dar. Camomila chiava numa chaleira velha. Marcos carregava 2 canecas lascadas, se colocou uma diante de Ava. Ela a segurou com as 2 mãos, deixando o vapor acariciar seu rosto. Você deveria pegar seu casaco de volta, ela murmurou. Você precisa mais dele, disse Marcos. É o seu único casaco, não é? Silêncio. Já chega de resposta. Joe retirou-se para o seu quarto, deixando um círculo de luz quente. Eli já dormia, com a respiração estável. Ava pousou a caneca. Voz baixa. Por que você me ajudou? Porque eu já fui ajudado uma vez, Marcos disse. Olhar fixo, na estante sombreada. Quando tudo desabou, alguém veio. Sentou-se comigo, trouxe sopa, segurou o Eli para que eu pudesse respirar. Nunca me esqueci. Eu pensava que amor significava ser necessário. Ava sussurrou. Mas para meu pai, amor era sendo útil. Marcos olhou para o filho e depois para ela. Amar significa ficar, especialmente quando é difícil. A noite caiu. Eles não pediram mais nada. Apenas sentaram, ouvindo o aquecedor diminuir os batimentos cardíacos. No canto, o casaco encharcado jazia sob a luz do abajur, como bandeira da bondade hasteada na tempestade. A noite na casa de Joe parecia uma velha cobertor, não bonito, mas quente. O vapor do chá de camomila espalhou uma fina camada de calma sobre a tempestade que acabará de passar, o suficiente para 2 pessoas sentarem e respirarem. Marcos falou, lentamente. Eu era bombeiro. Uma noite, Sarah ligou. Sinto cheiro de fumaça. Vou levar o Eli lá para baixo. Então, silêncio. Quando cheguei lá, o 3º andar já havia desabado. Minha equipe me arrastou para fora. O relatório disse que a inalação de fumaça foi rápida e tranquila, mas nada foi tranquilo. Ele fez uma pausa. Deixei a força policial. Mudei-me para quartos baratos. Aceitei qualquer trabalho. Reboco. Varrer. Armazenar alimentos refrigerados. Qualquer coisa para manter Eli alimentado. A culpa se instala como uma pedra em meu peito, e todos os dias eu tenho que carregá-lo. Ava puxou o pequeno lenço de Eli para mais perto. Seu pescoço. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Meu pai, Henry Whitmore, trancou seu coração e deixou apenas trabalho e legado. Eu queria pintar. Ele disse que era inútil. Aos 19, ele arranjou meu noivado com Derek Lang para fortalecer alianças. Eu resisti. Ele disse, saia desta casa. E você perde tudo. Corri para a ponte porque minha mãe uma vez me disse que ficar entre 2 margens traz paz. Mas esta noite, quando fiquei em pé no corrimão, tudo o que senti foi vazio. Você não é invisível, disse Marcos, olhando nos olhos dela. Esta noite você estava visto quando você escolheu segurar minha mão. Ele levantou a mão arranhada e sangrando. Ava tocou-a levemente, sussurrando. Esta mão me salvou. Esta mão só me lembrou. Você viver, corrigiu Marcos. A escolha era sua. Joe colocou a cabeça para fora da sala dos fundos, deixou cobertores extras e os deixou em paz. O aquecedor respirava uniformemente. Ava hesitou. Eu sempre pensei que amar significava ser necessário. Para meu pai, amar significava ser útil. Isso é um contrato, disse Marcos. Mas o amor é ficar. Joe ficou comigo quando eu só sabia respirar. Vou ficar com Eli, e se você permitir, com você. Ava soltou uma risada fraca. Você ainda estava encharcado e com frio, mas você deu. Me dê seu casaco. Você precisava mais dele. Era seu único casaco. Você é um idiota.
Talvez. Marcos sorriu. Mas eu quero que Eli cresça sabendo que o calor é algo. Vale a pena compartilhar. Eles ficaram sentados por mais tempo. Ava olhou para Eli, cílios pesados e inocentes. Sono, e de repente seu coração amoleceu, mas o medo retornou. Amanhã meu pai virá. A imprensa vai enxamear. Tenho medo de cair, novamente. Amanhã é sempre maior do que pensamos, respondeu Marcos. Mas você não estará sozinho. Você pode ficar aqui por enquanto. Joe tem um quarto extra. De dentro, a voz de Joe retumbou. Simples sim. Ava assentiu, os ombros relaxando. Pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, ela se permitiu ficar cansada. Marcos colocou o cobertor em volta de Eli. Então recostou-se na cadeira de tecido, que rangia. A dor no joelho ecoou-a. Rachadura da noite tempestuosa, mas parecia mais leve agora porque alguém a havia escolhido para ficar consigo mesma. O amanhecer chegou. O relógio da sala bateu 5 horas. Cinza. A luz filtrava-se pelas cortinas. Marcos se mexeu quando Eli rolou, chamando: papai. Ele o silenciou. Então, virou-se para perguntar a Ava se ela queria café da manhã, mas congelou. A cadeira estava vazia. Sobre a mesa estava o cachecol de Eli, cuidadosamente dobrado, uma xícara de chá vazia e um pedaço de papel pautado. A caligrafia era suave, mas firme. Obrigada por não me deixar ir, por me lembrar que ainda sou humana. Eu preciso tentar ficar em pé sozinho. Vou ficar bem. Marcos ficou em silêncio. Lá fora, um raio de luz cortou as nuvens. Eli esfregou os olhos. Onde está a senhorita Ava? Papai. Ela precisa ir um pouco. Marcos o abraçou. Quando alguém simplesmente dá um passo para trás da beirada, eles precisam ter certeza de que suas pernas ainda aguentam. Ela vai voltar. Marcos nunca prometeu o que não podia cumprir. Espero que sim. Mas se ela promete ou não. Não. Ontem à noite ela escolheu a vida. Isso já é um milagre. Ele deslizou a nota na carteira ao lado da foto de Sarah, segurando Eli. Uma passagem de ônibus antiga. Uma conta de luz não paga. Prova de resistência. Então ele limpou as xícaras, dobrou cobertores, enxugaram as últimas marcas de chuva. A tempestade havia passado. Aqueles. Quem ficou teve que reconstruir o que havia caído. Hoje ele ainda tinha que trabalhar. Ainda tinha que comprar leite para Eli. Mas agora ele tinha uma nova tarefa: guardar as palavras. Você ainda vale a pena ser salvo vivo por mais de uma noite. A caminho da creche, Marcos olhou para a ponte do Brooklyn. A face matinal do rio estava lisa como se nunca tivesse acontecido. Ele apertou a mão do filho. Algumas pontes não se encaixam. Conectam duas margens, disse ele. Eles conectam pessoas a pessoas. Eli não. Entendi perfeitamente, mas assentiu, agarrando-se com mais força. No local de trabalho, Marcos se inscreveu para um turno extra. Seu joelho ainda latejava, mas ele optou por continuar trabalhando porque não. Criança é criada com belas promessas. As pessoas são criadas com tigelas de sopa, aluguel, pago em dia e presentes que não fogem. Em outro lugar, uma jovem olhou para o espelho e sussurrou: ainda vale a pena ser salva. Antes de sair, para lutar sua batalha silenciosa contra a família e as fechaduras invisíveis. O nascer do sol nunca oferece respostas completas. Apenas um raio de luz para pisar. Marcos segurou a mão de Eli e seguiu aquele Striak, carregando na carteira uma nota forte o suficiente para costurar um novo dia. O inverno chegou ao Brooklyn como uma porta apanhada pelo vento. O trabalho era escasso. Os preços do carvão dispararam, e o aquecedor do quarto alugado de Marcos Carter às vezes chiava como os pulmões de um velho. Ele pegou qualquer coisa que pudesse, rebocando, transportando caixas congeladas, esfregando mofo, porões, e à noite ele ainda contava histórias para Eli, mesmo com a garganta dolorida de fadiga. Quando pendurava o casaco, sua mão frequentemente ia até a carteira, onde estava o bilhete de Ava. Pressionado. Obrigada por não desistir. Alguns dias eram um encanto. Outros dias
uma lâmina, porque talvez ela já tivesse desaparecido de sua vida como chuva passando pela ponte. Numa manhã de fevereiro, o céu estava branco, vazio, como uma página não escrita. Segundo nível de andame, Marcos se preparou, apertando os parafusos, seu luva rasgada o suficiente para que sua unha tocasse o aço para segurar. Olha o parafuso número 7. Está enferrujado. Um trabalhador mais velho avisou. Marcos assentiu. Ele testou a pegada. Um gemido fino, depois um estalo. O chão se inclinou. O metal gritou. Uma queda curta em distância, mas longa como um inverno inteiro. Suas costas bateram, costelas. Queimado. Tudo se desfez em luz branca e na ardência do antissético. Quando ele acordou, o teto se estendia como uma página em branco. O monitor cardíaco emitia um sinal sonoro constante enquanto o relógio do paciente tic-taqueava. A enfermeira disse, para costelas quebradas, um pulso fraturado, concussão leve. Joe Miller acolheu Eli. O menino. Chama pelo papai enquanto dorme, murmurou Joe. Então colocou um carrinho de brinquedo em a palma do Marcos, o presente do Eli. Para o papai não ter medo. Marcos sorriu, a dor percorrendo suas costelas. O primeiro dia ficou borrado como algodão. Em segundo ele entrou e saiu, captando vagamente passos, rodas de maçãs. Na terceira manhã, a porta se abriu. Um raio de luz incidiu sobre o corredor. Uma voz suave. Marcos. Ele se virou lentamente, como se virasse o inverno inteiro com ele. Ava estava lá, alta, esguia, casaco de cor de creme, cabelos presos para trás, braços segurando um buquê de hortênsias azuis. Aquele azul dava profundidade ao quarto branco. Pensei. Marcos começou, mas a dor apertou as costelas. Eu sei. O sorriso de Ava tremeu, enquanto ela colocava as flores em uma vaso de plástico. Vi seu nome em um pequeno artigo sobre o acidente no local de trabalho. Veio imediatamente. Ela puxou uma cadeira para perto, cruzou as mãos como alguém lutando contra o tremor de um coração descontrolado. Então ela respirou fundo como um mergulhador antes de mergulhar fundo. Tem uma coisa que eu não te contei naquela noite. Meu nome completo é Ava Whitmore. Ela parou e olhou diretamente para ele. Henry Whitmore é meu pai. Bolso do casaco, ele avançou lentamente, colocou seu carrinho de brinquedo na barriga do pai e então inclinou-se para sussurrar para Ava. Você é a senhorita Ava da Ponte. Ava assentiu, com os olhos brilhando. Ele se inclinou ainda mais. Você voltou. Às tardes. Sem médicos, Ava abriu as contas do hospital, franzindo a testa para os números. Marcos pigarreou. Deixa pra lá. Eu vou pagar, Marcos. Disso eu sei. Sua voz é baixa, mas firme. Eu devo pagar. Não para provar qualquer coisa para você, mas para manter minhas costas retas na frente de Eli. Ava fechou o livro Razão, pressionando com a mão como uma porta no momento certo. Naquela noite, quando ela saiu, um livro amassado. O envelope havia escorregado para sua pasta de esboços. $45 e uma nota. Para o hospital. Eu pago o resto, pedaço por pedaço. Prometo. M. Ela chorou silenciosamente. No elevador. Não pela pequena quantia, mas pela inclinação apressada das palavras que preservou algo raro em seu mundo. Dignidade. Certa manhã, enquanto a neve caía, Ava trouxe giz de cera e papel. Eli sentou-se aos pés da cama desenhando 3 palitos. Figuras. Esta é a mamãe. Ava. Este é o papai. Este sou eu. A sala ficou em silêncio, como se a energia tivesse sido cortada. Ava mordeu o lábio. Marcos tossiu para mascarar-o. Onda de emoção, subindo muito rápido. Quando Joe levou Eli para casa, o quarto encolheu. De volta para 2 pessoas e o bip constante. Não sei se estou pronto para um nome. Ava disse, com os olhos fixos no canto da cama. Mas eu sei que estou pronta para ficar. Marcos olhou para o teto, a luz fluorescente tremendo como uma corda de violão. Não tenho nada a prometer.
exceto ficar e aprender a não deixar o medo. Assumir o volante e talvez aprender a aceitar ajuda, sem se sentir menos. Ava se levantou. Puxou o cobertor até o peito, um movimento tão suave que até mesmo sussurrou o tecido. Amanhã trago mais sopa, disse ela. Não porque você precisa, porque eu quero. Quando a porta se fechou, o aroma da hortênsia pairava como um voto silencioso. Aqui e agora. Naquela noite, Marcos dormiu seu primeiro sono profundo desde a queda. Em seu sonho, a ponte do Brooklyn não brilhava mais negra com a tempestade, mas brilhava pálida na névoa. Mão apertada. Uma mão se recusou a soltar, e em algum lugar a risada de Eli ecoou como círculos se alargando na água. Marcos saiu do hospital com uma faixa branca nas costelas e um suporte no pulso. A pensão mudou para um novo ritmo. Caminhadas lentas ao redor do quarteirão pela manhã, cochilos ao meio-dia, respiração. Exercícios à tarde, hora da história para Eli à noite. Devagar, mas claro. Ava veio tão constante quanto os horários dos trens. Às vezes com mantimentos, às vezes com sopa, às vezes apenas para sentar em silêncio. E ouvir o lápis de Eli arranhar o papel. O que ela nunca lhe disse foi que ela havia pago discretamente a maior parte do conta do hospital. Ela não queria privar Marcos do direito de pagar a dívida à sua maneira. E, como ela esperava, uma semana um pequeno envelope apareceu na gaveta da cozinha. $60, $20, algumas semanas. Apenas $12,35 com moedas tilintando, sempre com mesma nota para a conta do hospital. Vou pagar aos poucos. Na quinta vez que ela abriu Ava levou a mão à boca para não chorar. Ela sabia que ele não estava pagando de volta. Ele estava pagando a si mesmo, preservando espinha dorsal da dignidade que ele queria ensinar a Eli, não por meio de palestras, mas por meio de ações. Nas tardes claras, levavam Eli ao parque. Ava empurrava o carrinho. Marcos caminhou ao lado dela, seu braço apoiado forçando a se mover lentamente, e esse ritmo lento os deixou ouvir a cidade mais claramente. O arrastar dos sapatos na calçada, o pedido do vendedor ambulante por café. A risada de Eli assusta os pombos. Você já pensou em recomeçar? Ava perguntou sob os galhos em flor. Todos os dias, disse Marcos. Mas é difícil quando o passado ainda está sob sua pele. Se eu pudesse, disse Ava cuidadosamente. Eu abrir um pequeno estúdio para quem já viu muita coisa. Nada chique, mas tranquilo o suficiente. Parece perfeito para você. Marcos sorriu. E você? Um pedaço de grama onde Eli pode correr descalço e talvez alguém para contar o dia de volta. O olhar entre eles era cálido como a luz do sol. Naquela noite, Eli se esparramou no chão e desenhou outro boneco de palito. Isto é, mamãe Ava, disse ele claramente. Marcos congelou. Ava respirou fundo. O quarto se contraiu. Por um instante, depois suavizou com um sorriso trêmulo. Ela acariciou os cabelos de Eli. Obrigado pelo desenho, campeão. Quando Eli saiu correndo para pegar outro giz de cera, Marcos juntou-se a Ava na cozinha. O cheiro de sopa de tomate os separava. Eu não quero, ele começou. Eu sei, disse Ava, com os olhos fixos na fervura suave da panela. Eu não. Também não quero apressar um nome, mas sentimentos são difíceis de fingir. Marcos assentiu, com a mão no rosto avisado. Contador. Sim, sentimentos verdadeiros devem permanecer reais. No dia seguinte, a tempestade suja. Atingido, sem aviso. Uma foto de tabloide. Ava segurando Eli na pensão. Porta, filmada de baixo ângulo, a luz do corredor deixando seus olhos vermelhos, espalhados. Manchetes. Ava Whitmore, morando com um pai solteiro, no Brooklyn. Então veio vídeo recortado com música dramática. Depois, comentários irônicos. Ela está financiando ele. Golpe de rebelião familiar. As batidas na porta se intensificaram. Os flashes das câmeras cortaram, através de cortinas finas todas as noites. Na terceira tarde após o primeiro artigo, 2 homens de terno preto chegaram. Senhorita Whitmore,
disse o mais alto, com a voz sem presas, mas fria como aço. Senhor, Henry solicita seu retorno imediato. Garantimos sua segurança. Marcos interveio. Meio passo à frente. Ela não é propriedade sua para você garantir. O homem não olhou para ele. Se recusar, os advogados do Sr. Whitmore prosseguirão. Ava olhou para Marcos, com um pedido de desculpas nos olhos, e então se virou. Eu vou, mas eu voltarei. A porta se fechou. A verdadeira tempestade começou. Naquela noite, os arquivos antigos de Marcos foram desenterrados. Um blog alegou que ele havia abandonado seu posto em um incêndio. Uma conta anônima o difamou como alguém de temperamento violento. Seu telefone permaneceu em silêncio. 3 empregos em Segure. Na loja da esquina, as pessoas apontavam. Eli puxou a manga. Papai, onde está a senhorita Ava? Marcos se agachou na altura dos olhos, engolindo em seco. Ela está ocupada por um tempo, filho. Do outro lado da cidade, a cobertura dos Whitmore espelhava toda a céu. Henry andava de um lado para o outro diante de uma mesa comprida. Você não sabe o que está fazendo, Ava. Você está arrastando o nome Whitmore para a lama. Aquele homem só está te sugando. A primeira vez naquela casa, Ava ficou com a coluna ereta. Você não sabe. Pai. Você só conhece a minha utilidade. Eu não sou uma participação acionária. Um copo de cristal, esmagado na pedra, afiado como um julgamento. Agora aterrado, Henry disse friamente. Amanhã, não importa quantas manchetes surgissem, eles ainda poderiam preparar chá, abrir a janela, ensinar Eli a amarrar os sapatos. Pequenos rituais que a tempestade jamais poderia tocar. Naquela manhã, Ava Whitmore entrou. O escritório de advocacia como um corte limpo, na tela dourada, do nome Whitmore. Camiseta preta, jeans, sapatos baixos. Cabelo trançado, sem maquiagem. A fila de advogados se ergueu. Cadeiras de couro rangendo. À cabeceira da mesa estava sentado Henry Whitmore, terno cinza, rosto de pedra. Veio assinar, disse Ava, com a voz tão calma que era elegível. Assinar o quê? Henry largou a caneta para renunciar ao fundo, às ações, a tudo. Herança. O ar se apertou em cada peito. A voz de Henry soou grave. Você está com raiva. Não entregue sua vida a um capricho. Ava o encarou. Eu não vou desistir. Eu vou. Escolhendo. A caneta tocou o papel. O arranhão alto como uma tesoura atravessando o cetim. Ava colocou o anel de noivado de Derek Lang na madeira polida, empurrando-o em direção a Henry. Não estou presa à sua aliança. Henry se levantou, sua respiração audível. Se você sair desta sala, perderá tudo. Ava levantou a bolsa e virou as costas. Não, eu caminho em direção ao que é real. Naquela tarde, Ava vestiu um avental em um pequeno café em Williamsburg. O cheiro de expresso enrolado em volta dela. Ela aprendeu a socar, pressionando o café para achatá-lo como um alambique. Lagoa, fumegando, elevando o leite até o chiado fino sem espuma, limpando cada filtro de poros, sorrindo mesmo quando os clientes exigiam perfeição. Arte latte em forma de coração. No encerramento, ela esfregou até que seus sapatos refletissem no chão. Nada de rede de segurança, apenas mãos e prática constante. À noite, ela espalhava esboços ao lado de Marcus Carter, o homem negro cujas costelas ainda doíam, o pulso meio livre de sua suporte. Eli deitou-se entre eles, passando giz de cera para cada mão. E se abríssemos um lugarzinho perto da ponte do Brooklyn? Papel pontilhado da Ava. Luzes quentes, um bar de madeira recuperada, uma poltrona de canto para quem precisasse ficar sentado por muito tempo, waffles com canela, Marcos. Custos de caneta, depósito, máquina de café expresso reformada, luzes de corda. Mesas de segunda mão. Qual é o nome? Perguntou Ava. Eli ergueu os olhos, brilhando. Segundas chances. Os dois adultos trocaram um olhar como se a própria loja tivesse sussurrado o nome. Uma proprietária aposentada de Brownstone, a senhora Alvarez, concordou em alugar o térreo. O depósito vence na sexta-feira. Eles esvaziaram carteiras,
Contas contadas. Baixo, disse Ava. Vou fazer horas extras. Marcos assentiu. Aceito trabalhos mais leves. Joe Miller chegou com uma caixa de ferramentas. Eu posso conectar. Saídas. Ele sorriu, dando um tapinha no ombro de Marcos. Primeiro dia de reformas. Vazio. Tijolos emergiram sob a tinta descascada. A luz do sol cortava a poeira como uma fina. Facas. Marcos descascou paletes velhos, aplanou-os e construiu um bar com ondas granuladas. Seu pulso queimava, mas o foco amenizou a dor. Ava pintou paredes, uma marrom mel, outra cinza tempestade. Eli no canto, uma placa colorida. Segundas chances, adicionando uma ponte instável cheia de esperança. Quinta-feira à noite, prazo final se aproximando. Eles, contados novamente. Ainda faltavam milhares. Eles tinham puxado tudo. Turnos. Dicas. O relógio de casamento antigo do Marcos foi vendido. A aposentadoria do Joe este mês. Vou comer macarrão instantâneo. O sorriso de Ava vacilou. Olhos úmidos. Não podemos aceitar isso, Joe. Estou com você desde o começo. Ele latiu. Não me roube a ajuda. A porta se abriu. Um homem de terno cinza entrou. Sentou-se na última mesa. Pediu um americano, preparado desajeitadamente. Uma cafeteira emprestada, já que ainda não estavam abertos. Ele não olhou ao redor. Ele só observava a Ava curvada sobre os quadros. Eli colocando giz de cera em sua mão. Marcos, medindo a mesma tábua novamente. Quando o copo ficou vazio, o homem se levantou. Colocou um envelope no frasco de vidro etiquetado com a letra de Ava. Pague o que puder dias. Deu um leve aceno de cabeça. Esquerda. Ava nunca olhou para cima. Naquela noite, eles abriram o frasco, esperando o suficiente. Moedas para comprar luzes de corda. Entre o tilintar das moedas de 25 centavos, havia um cheque dobrado, com tinta verde fina, para suas cores, H-avas. Mão tremeu. Marcos ficou em silêncio. Joe assobiou baixo. Nada de N, apenas um H. Mas todos eles sabiam. Ava sentou-se, traçando a borda do papel como a borda de uma memória amenizada. Ele me viu. Marcos colocou a mão em seu ombro. Isso é um presente. Não é uma coleira. Você pode levá-la se for assim que ele aprende a amar. Bom dia. Eles carregaram o depósito para Senhora Alvarez. Ela assinou o contrato com um sorriso banguela. Eu gosto. O nome do seu café. À tarde, luzes de corda pendiam como constelações baixas. John instalou tomadas. Marcos invernizou o bar. Ava colou fotos em preto e branco. Recém-saídos da prensa. A ponte na chuva, mãos entrelaçadas. Eli desfilou com sua cera. Placa de giz de cera como uma lanterna. Na véspera da inauguração, Ava acionou o interruptor. Segundas chances brilhavam suavemente no vidro. Todos os quatro estavam na calçada, em silêncio, como se estivesse ouvindo a última nota de uma música. Amanhã, disse Marcos. Nós. Aberto. Ava assentiu, os olhos úmidos, sua mão apertando a dele por um segundo. Então, liberando o suficiente para dizer obrigado, sem palavras. No escuro, depois que as luzes se apagam, o cheque. Para suas cores H descansou, no pequeno cofre. Não porque eles precisassem de mais dinheiro, mas porque foi o primeiro documento que Henry escreveu, na língua de Ava. Cor, não ordens, não números, não condições, apenas um olhar, uma assinatura oculta, não para reclamar. Controle, mas para liberá-lo. Amanhã eles abririam a porta. Mas esta noite, o café não era um café. Era um voto. Quem entrasse, com o bolso vazio ou de coração pesado, ouviria a mesma palavra, fique. E ficar de agora em diante era o seu definição de amor. Naquela primeira manhã, o vento do East River trouxe um leve cheiro de sal para a rua. Segundas chances começaram com um pequeno sinal sonoro. Marcos havia fixado isso no batente da porta só porque ele amava o Rei Kang. Luzes de corda brilhavam quentes. O balcão de madeira polida mostrado como se tivesse sido retirado diretamente do leito do rio. Ava
Colocou um vaso de hortênsias azuis no canto ensolarado. Joe verificou 2 vezes. Caixa de disjuntores. Eli, com seu avental minúsculo, caminhava por aí. Você gostaria de um café, senhor? Amanhã avançou lentamente. Um aluno entrou para estudar. Pagou com moedas e um obrigado tranquilo. Um taxista pediu um preto forte para ficar acordado e escorregou. 5 extras no pote, pague o que puder. Uma viúva idosa agarrou seu falecido. Jaqueta do marido, sentada há muito tempo perto da janela. Ava trouxe água morna. Não. Carga. Ao meio-dia, waffles de canela perfumavam o quarto como boas lembranças. O americano de Marcos se estabilizou. Os corações de latte de Ava eram irregulares, mas verdadeiros. Isso. Tarde. Ava colou uma. Ava não se enfureceu online. Em vez disso, ela postou uma nova placa. Hoje à noite, conte sobre dívidas que pagamos e que ninguém viu. O círculo era maior que o normal. Marcos não ofereceu defesa. Ele falou dos envelopes de $12,35 e da sensação de manter meu costas retas diante de Eli. Um homem corpulento se levantou e jogou sua própria conta de luz no pote. Vou pagar, graças a todos vocês. Os aplausos aumentaram, não altos, mas constantes, como batimentos cardíacos. No dia seguinte, os fiscais chegaram cedo. Um fio atrás do balcão estava desfiado. Joe franziu a testa. Em vez de entrar em pânico, Marcos pediu 5 minutos, cortou-o. Poder. E Joe recolocou o cabo na frente do oficial. Você conhece suas prioridades, o inspetor admitiu, despedindo-se com um golpe. O que poderia ter sido um desastre. Tornaram-se prova do que pregavam: segurança e permanência. No sábado, o café estava inesperadamente cheio. Alguém online escreveu: aqui, cheira a canela e a tristeza tem um assento. As pessoas vinham curiosas, ficavam por o refúgio. Eli aprendeu a colocar xícaras em bandejas sem derramar. Cada sucesso lhe rendeu sorrisos de Marco e Ava. Um jovem casal permaneceu na parede de fotos, onde Ava pendurou um canto onde nunca se enviaram cartas. Bilhetes em camadas. Estou bem, mãe. Eu aprendi a fazer mingau para o nosso bebê. Obrigada por não me abandonar. Ao anoitecer, Honeylight puxou um tijolo. Ava sentou-se no parapeito da janela, mãos em volta de uma xícara de cerâmica. Marcos, avental polvilhado com flores, sentou-se ao lado dela. O silêncio era bom, do tipo que não faz ninguém se sentir sozinho. Eu me perguntei, Ava sussurrou. Se, naquela noite você não estava lá. Marcos balançou a cabeça. Você ainda estaria aqui. Eu acabei de te lembrar, na hora certa. Ava sorriu. Então me lembre de novo amanhã. Do lado de fora da ponte do Brooklyn, linhas escuras cortam o céu. Dentro da corda, luzes borradas como uma constelação baixa. O bar aquecido com marcas de mãos. O pagamento. O que você pode fazer brilhar com moedas. Em uma pequena moldura, o certificado anônimo. Leia Whitmore em letras tão pequenas que você tinha que se inclinar perto o suficiente para ser visto. Mas não dominar. A noite se fechou. Marcos desligou as luzes uma a uma, deixando apenas a placa do quadro negro onde Eli havia escrito ficar, mas esqueceu um acento. Oi. Ava limpou o quadro e acrescentou a marca que faltava. Oi. Eles se entreolharam, sorrindo suavemente. Às vezes o amor é apenas adicionar a marca certa, então uma promessa pode ser lido no escuro. E amanhã, como todo amanhã, a sineta na porta tocaria novamente. Hey! Para dar as boas-vindas. Novas histórias, afastando-se da borda, procurando um assento onde nenhuma mão solta. Naquela tarde, o céu de Nova York estava tão claro quanto um vidro recém-limpo, o leste. Vento do rio frio o suficiente para fazer as luzes da corda tremerem sob a ponte do Brooklyn. Eles escolheram 15h12 para a cerimônia. Um código silencioso para a hora em que Ava abriu sua própria porta às 3h12 para voltar. Marcos Carter usava um terno azul marinho simples, com corte ajustado aos ombros de um homem que carregou peso
e depois o deitou. Ava Whitmore caminhou descalça por um caminho, forrada com flores silvestres, seu vestido branco caindo como névoa. Em suas mãos, uma buquê de hortênsias azuis, a cor do dia em que ela apareceu no hospital, a cor da internação. Ao longo do corredor, havia rostos familiares. Joe Miller encostado no braço da cadeira, seu olhos enrugados de tanto rir. A senhora Alvarez com seu gorro de tricô, segurando uma bolsa de couro. A velha equipe do canteiro de obras de Marcos. Alguns dos primeiros da Second Chance. Clientes. Eli usava um terno minúsculo, sapatos brilhantes, segurando o travesseiro do anel com as duas mãos. Solene como um diplomata. A música começou. Apenas um violino e um violão. Ava andava lentamente, cada passo pressionando os cavaleiros encharcados pela tempestade. Chão. Quando ela o alcançou, Marcos estendeu a mão. A mesma mão que uma vez puxou suas costas, agora firmes para segurar. Eles se voltaram para o oficiante, o ministro que uma vez se sentou em sua quinta-feira. Círculo, voz baixa e calorosa. Aqui, disse o ministro, debaixo de uma ponte uma vez. Pensado para marcar um fim. Você escolhe fazer disso uma entrada. Hoje não é apenas um voto entre duas pessoas, mas um ritual de cura para qualquer um que ainda esteja entre duas margens. Marcos desdobrou uma pequena folha, embora soubesse cada palavra de cor. Ava, sua voz, cheio de batimentos cardíacos. Naquela noite chuvosa, tudo que eu tinha era Eli em meus braços, um instinto de não desistir. Você me ensinou que ficar não é uma resistência infinita, mas aparecendo. Quando o amanhecer está frio, quando as contas chegam, quando velhos medos pressionam. Dedos no meu peito. Eu prometo diante desta ponte, diante do meu filho, diante destes testemunhas, ficarei no sentido mais simples. Estarei presente. Lembrarei. Para respirarmos quando o passado se aproxima. Aceitarei ajuda quando precisar. Então, a força não se tornará solidão. Esta mão um dia te impediu de cair. De agora em diante, ele vai segurar. Não para segurar, mas para caminhar com você. Ava sorriu com os olhos inteiros. Ela não segurava papel algum. Marcos, você é bondade em concreto. Forma. Um único casaco compartilhado. Envelopes pagos com sobras. Uma cadeira para histórias que não se encaixam perfeitamente. Eu já pensei que o amor fosse útil. Você me ensinou que o amor é ficando. Prometo ficar na sua língua. Sopa quando estiver cansado. Tinta. Quando as paredes desaparecem. Chamando o medo pelo nome para que ele não se esconda nas sombras. Eu prometo que não. Para transformar o amor em controle. Não para transformar o cuidado em correntes. E quando alguém pergunta, por que continuo desenhando pontes, direi porque as pontes unem dois lados como você. Me trouxe de volta a mim mesmo. Eli pigarreou com um tom teatral. Seriedade, segurando o travesseiro do anel. Joe e metade dos convidados explodiram. Rindo. Marcos e Ava se abaixaram juntos. Eli sussurrou só para eles. Esses anéis não podem cair. Certo. Eles não vão cair, disse Marcos, batendo no filho. Nariz. Eles colocaram anéis enquanto os aplausos farfalhavam com o vento através das luzes. Eu declaro. O ministro sorriu. Diante da ponte, diante do céu, diante daqueles que ficaram com você. Vocês são família. Os aplausos aumentaram. Ava ergueu o rosto. A última luz do sol deslizou sobre ela. Cílios, refletindo um brilho de umidade. A pequena recepção foi realizada no segundo. Chances. O bar polido. Luzes douradas contra o tijolo. Waffles de canela. Quente do ferro, cheirando a infância emprestada. Alguém tocou macio. Jazz. Outro se aproximou para parabenizá-lo. As conversas não estavam sobre cenouras de diamante ou luas de mel, mas sobre noites em pias de pratos, dinheiro do leite e aluguel, a alegria de observando uma criança correr sem cair. No meio da multidão, um homem de cabelos grisalhos entrou. Henry Whitmore, terno cinza, gravata afrouxada, rosto despido das arestas duras vistas. Nos jornais,
Ele parou na porta por um instante, como se estivesse testando a profundidade de esta sala. Então entrou. Eli o alcançou primeiro. O menino olhou para cima, viu o pequeno presente embrulhado em papel pardo na mão de Henry. Para o bravo portador do anel, disse Henry, com a voz imperfeito, mas sincero. Eli rasgou o embrulho rápido como um trovão. Dentro havia um livro fino, com a capa pintada com uma ponte e 3 figuras de mãos dadas. Título: Segundas. Henry. Ambos desprotegidos por um instante. Eu pensei que legado eram edifícios, Henry, disse, a voz mais suave. Mas o que você fez aqui, um lugar onde as pessoas podem ficar, é o que permanece. Não. Pedido de desculpas escrito. Não foi necessário. O reconhecimento chegou primeiro. Ava assentiu, com os olhos marejados. Obrigada por falar na minha língua, sussurrou ela, tocando a borda do livro. Henry assentiu levemente. Deu um passo para trás, sem prestar atenção. Lugar de qualquer pessoa no quadro da felicidade. Antes de sair, ele parou no pote Pague o que puder. Colocou um envelope branco simples. Sem nome, sem marca, apenas um gesto suficientemente claro. Ao cair da noite, Marcos carregava um Eli bocejante. Ava apoiava a cabeça em seu ombro. Através da janela, a ponte do Brooklyn cortava traços ousados contra o céu. Se não fosse por aquela tempestade, murmurou Ava. Marcos apertou a mão dela. Nós ainda encontramos o nosso caminho, apenas por outra estrada. Ava sorriu. Qualquer estrada que escolheu ficar. Marcos assentiu. A palavra não era mais um voto. Tornou-se hábito, como apagar luzes extras, embalar o casaco extra de Eli, abrir a porta para novas histórias. A última luz se apagou quando o relógio marcou 3h12, sua piada particular de cronometragem. Lá fora, o vento da ponte sussurrava como um pano fino roçando. Lá dentro, 3 corpos dormiam lado a lado em um pequeno quarto com espaço suficiente para tudo o que ainda estava por vir. Na manhã seguinte ao casamento, a vida normal bateu à porta. Na hora certa, o moedor de café emperrou, a pia cheia de xícaras. Eli derramou leite no avental novinho, em folha. Ava amarrou as alças para ele, sorrindo. Tudo bem. Derramar é permitido aqui. Marcos verificou o extintor de incêndio atrás do bar, hábito que nunca quebrou, e trocou as pilhas do alarme de fumaça de acordo com o cronograma que havia anotado em seu caderno. Eles continuaram passando por pequenas coisas, limpando prateleiras, etiquetando o açucareiro, servindo chá de graça para um hóspede magro que parecia não ter dormido a noite toda. Mas as velhas veias de o medo ainda me incomodava às vezes. Na terça-feira de manhã, um cheiro de queimado subiu. Ava tinha deixado a fritadeira ligada enquanto servia. Num piscar de olhos, o passado de Marcos voltou à tona. Aço rachando, plástico derretendo, o rádio gritando, seu peito apertado. No entanto, em vez de congelar como naqueles primeiros anos pós-incêndio, ele respirou 4 vezes. 4 seguram, 4 saem e então dão ordens com a voz calma de alguém que já usou equipamento de proteção. Ava, desligue o gás. Eli me acompanhe até a porta. Fique ao lado do Joe. Ele deslizou tampando a panela, sem nunca espirrar água. Retirei-a do fogo. A fumaça diminuiu, em uma linha fina, como um erro de digitação recém-corrigido. Ava encostou-se na parede, pálida. Marco chegou perto, sem dizer: está tudo bem. Ele aprendeu que os sentimentos têm razão. Ele colocou a mão sobre ela. Ombro. Aconteceu. Nós lidamos com isso. E não é naquela noite. Ava assentiu, seu mão encontrando sua respiração, afundando com o presente. Eli espiou por trás de Joe. Não estou com medo porque tenho o papai. Marcos sorriu, sentindo um velho vazio dentro de si, selado por algo quente. Naquela tarde, um garoto de cabelos compridos e moletom entrou, com os olhos vermelhos como se fossem de sua própria tempestade. Ele pediu água quente e sentou-se tremendo em um canto. Ava colocou uma pequena carta na frente dele. Se você estiver em uma saliência invisível,
Fique aqui por mais 10 minutos. Ficaremos com você. Ele olhou para cima, movendo os lábios, e então ficou em silêncio. Soluços profundos. Marcos se aproximou, sem perguntar o que aconteceu. Mas qual é o seu nome? Noah. Ele sussurrou. Ma perguntou gentilmente. Quer ligar para alguém? Ah, amigo, família ou uma linha de apoio? Ele acenou com a cabeça para aí. Ela lhe entregou o telefone fixo, comprado apenas para chamadas como essa e o diretório de linhas de ajuda colado ao lado. Marcos trouxe chocolate quente com um marshmallow. O segredo de Joe é o chocolate quente. Cacau. Durante aquela ligação, as segundas chances permaneceram em silêncio. Sem sussurros, sem telefones. Para fora. Ficar às vezes significava ficar parado para que a voz do outro lado pudesse ser ouvida. Quando Noah desligou, ele assentiu. Eu vou à reunião, hoje à noite. Ava sorriu. Ótimo. Hoje à noite, há um assento no círculo e um waffle esperando. Quinta-feira à noite, o círculo estava mais cheio do que o normal. Giz na parede dizia: as coisas que tememos e como permanecemos. Pessoas. Falava de sirenes que faziam seus corações dispararem, elevadores que faziam suas palmas tremerem. Suor. Notícias que desenterraram o que eles tinham sobrevivido. Marcos contou sobre o cheiro de queimado naquela manhã. Ele não se fez de herói. Ele explicou que respirava com firmeza, cobrindo o rosto. Panela. Não jogando água e pedindo ajuda. Sua habilidade de contar transformou-se em sobrevivência. Ava compartilhou como os e-mails de Whitmore ainda balançavam seu estômago. Ela e Henry haviam traçado limites. Eles se encontrariam no café, nunca na cobertura. Qualquer. O apoio viria através do fundo anônimo. Sem condições. Estabelecer limites, ela disse, é uma maneira de permanecer consigo mesmo. No final, Ava pendurou uma nova placa de madeira ao lado da parede onde estavam as cartas nunca enviadas. Ficar porque as pessoas escreviam com marcadores. Por causa da minha filha de 7 anos. Por causa do meu velho cachorro, Benj. Por causa de um outono que ainda não vivi. Porque eu quero ver o que meu coração pode fazer quando não funciona. Eli rabiscou porque. Ponte desenhou um com um rosto sorridente. Na manhã seguinte, um jornaleiro tentou vincular a Fundação Second Chance à lavagem de dinheiro. Henry leu. Em vez de ligar advogados como antes, ele veio pessoalmente. Sem terno cinza, sem comitiva. Ele sentou-se em uma cadeira baixa perto da porta. Esperou até que o café se acalmasse e então entregou. Marcos, um arquivo. Cada recibo e registro do fundo são auditados de forma independente. Eu vou. Deixe Ava decidir se isso será tornado público, disse ele. Eu só não quero o que você tem construído manchado pelo que uma vez me recusei a ver. Marcos assentiu, pegando-o. Obrigado por ficando no seu caminho. Naquela tarde, Ava fixou um pequeno bilhete. No quadro do café, não online. O fundo de segundas chances existe por meio de pequenas bolsos e alguns grandes. Todas as despesas serão afixadas na parede no primeiro dia de cada mês. Se você quiser, olhem mais de perto. Sentem-se, tomem uma bebida e olhem conosco. As pessoas vieram. Elas leram as falas. Pagamento por 2 horas de terapia por semana. Vales bebida para quem tem dificuldades. Custo de um novo extintor de incêndio. Uma comunidade aprendeu a confiar na transparência que você podia tocar. Naquela noite, ao trancar a porta, Ava sentiu uma leve nuvem de fumaça pairando, como uma sombra velha. Ela não a expulsou. Ela ficou ao lado dela, nomeou a memória. Então ela se virou para a cozinha, contou as xícaras, verificou a válvula de gás. Rituais. Que limou os dentes do medo. Marcos levantou Eli, a cabeça do menino em seu ombro, mãos ainda manchadas de tinta do marcador. Pai. Eli murmurou meio dormindo. Amanhã posso escrever. Fico por causa da mamãe e do papai. Marcos beijou o cabelo dele. Claro. E eu fico por sua causa. Do lado de fora,
A ponte do Brooklyn mantinha seus cabos esticados, carregando o peso de vidas para frente e para trás. O cabelo dele. Claro. E eu fico por sua causa. Do lado de fora, a ponte do Brooklyn mantinha seus cabos esticados, carregando o peso de vidas para frente e para trás. Dentro da tábua de madeira eu fico porque engrossou com linhas tortas de tinta. Algumas pontes são feitas de aço e rebites. Algumas são feitas de mãos, xícaras de chá e pequenas promessas. E esta noite, sob luzes quentes, aquela ponte puxou outra margem para mais perto. Naquela noite, depois a trava deslizou para fechar. As segundas chances ainda estavam como um lago. Eli adormeceu no banco. Joe o carregou para a sala dos fundos. Marcus. Carter sentou-se no balcão de madeira, com uma xícara de chá quente à sua frente e uma folha de papel em branco. Papel. Ele escreveu o nome Sarah. A caneta tropeçou e depois fluiu. Eu não. Deixe ir. Não apenas minha mão naquela noite chuvosa, mas a maneira como aprendi a respirar. De novo, para cozinhar mingau para Eli, e deixar alguém chamada Ava entrar sem empurrá-la para longe por culpa sua. Eu não te substituí. Eu apenas ampliei o cômodo onde você morava. Então agora é mais leve. Ele parou, dobrou a carta, escorregou para o canto das cartas nunca enviadas. Não foi uma despedida. Foi uma atualização. A mesa perto da porta. Ava Whitmore também escreveu. Querido pai Henry, eu ainda desenho pontes. Eu sei que você não está acostumado a amar sem condições. Eu também não. Mas estou aprendendo. Se você quiser ficar, não com o nome Whitmore, mas com a pessoa, esta porta está aberta. Ela olhou para suas palavras. Não assinou. Ela deslizou o envelope, aberto, ao lado do quadro. Eu. Ficar por quê? Já grosso com linhas tortas de tinta. Na manhã seguinte, canela. Sentiu o cheiro do ar quando o café abriu. Noah, o garoto de cabelos compridos que uma vez tremeu discando uma linha de ajuda, entrou, sentou-se em seu antigo canto. Ele conseguiu uma fina. Sorria. Eu vou à roda hoje à noite. Ava trouxe água quente. Coloque-a no chão. Ela não disse, fique forte, é muito pesado. Ela apenas disse, chegamos. Tarde, uma chuva repentina caiu, cortante, reta, como cabos esticados sobre cidade. Marcus, limpando a máquina, deixou cair uma tira das cartas nunca. Enviou parede. Ele se curvou, leu uma letra apressada. Desculpe, pensei que estava mais forte. Devo uma despedida a todos. Não deixe ninguém ir embora como você não deixou comigo. E seu coração parou por um instante. Ava chegou, pálida. Que horas são? Quase 7h30. Marcus respondeu. Noah disse uma vez que andava na ponte quando sua cabeça estava pesada. Se ele escorregasse para trás, escolheria chuva. Sem mais palavras. Joe saiu, viu seus rostos e entendeu. Vou ligar para o 911 e relatar um risco de suicídio, disse Ava, já desligando o telefone. Você liga para a linha direta de crise para que eles avisem a patrulha da ponte. Marcus assentiu, discando, sua voz estranhamente firme. O velho instinto de volta, no momento certo. Joe se inclinou para beijar a testa de Eli. Fique comigo esta noite, campeão. O garoto assentiu, olhos escuros e solenes como se soubesse. A chuva açoitava seus rostos enquanto Marco e Ava batiam. A rua. A ponte do Brooklyn erguia-se como uma vala baixa. Eles correram, não heroicamente, não imprudentemente, telefones abertos, ouvidos atentos ao despachante. Ponte. Unidade notificada. Se você ouvir, continue falando. Mantenha distância segura. Não toque. Entendido, respondeu Marcus. Uma figura solitária apareceu, no meio do caminho, do lado de fora. O corrimão, o fino e encharcado moletom cinza grudado nas costas. Noah. Marcus parou a alguns metros de distância, longe o suficiente para não encurralá-lo, perto o suficiente para que sua voz fosse ouvida. Noé, chamou ele, sem gritar, para que a chuva não abafasse o tom humano. Esta noite, a chuva está muito forte.
Lá embaixo está congelante. Aqui em cima está simplesmente frio. Noah não se virou. Ava colocou uma garrafa térmica no convés da ponte. Um ponto quente contra ferro frio. Noah, ela disse, você não precisa acreditar em nada agora. Mas você consegue acreditar em um gole quente. Só um gole. Depois, nos amaldiçoe se quiser. Ombros tremeram. Estou cansado. As palavras de Noah ecoaram pela chuva. Parece que alguém sempre fica no meu peito. Eu conheço esse sentimento, respondeu Marcos. Como a noite. O fogo consumiu todo o oxigênio. Achei que não conseguia respirar, mas ainda respirava. Não rápido, nem fundo, apenas o suficiente. Podemos respirar juntos. O pé de Noah se moveu. Marcos pegou-o. Escorregar. Coração apertado. De longe vinham sirenes. Patrulha da ponte zigue-zagueando. A tempestade. A voz de Ava permaneceu firme. Chamamos profissionais. Eles são melhores em isso do que nós. Vamos conversar até eles chegarem. E Noah, Marcos, não vem mais perto. Ele está mantendo distância porque sua segurança é a única medida neste momento. Noah fungou. Chuva e lágrimas se misturando. Sinto vergonha. Não. Marcos balançou a cabeça. No entanto, Noah não olhou. Vergonha significa que você ainda quer fazer o que é certo. Coragem não é nunca querer pular. É ficar aqui parado. Mais um minuto. Os oficiais da ponte chegaram. Uma sargento agachou-se na altura dos olhos de Noah, falando como uma canção de ninar. A chuva ainda caía, mas o pânico suavizou como alguém abaixando o volume. Finalmente, Noah voltou para dentro do corrimão. Os joelhos dobraram. Ele começou a soluçar, não de forma explosiva, mas inundante, como uma represa. Abriu corretamente para que o vale não se afogasse. O sargento colocou um cobertor de alumínio em volta dele. Acenou para Marcos. Ava, obrigada. Suas vozes o mantiveram aqui. Lá no café, eles não disseram muito. Ava serviu chá quente. Marcos mexeu a sopa. Noah sentou-se sob a prata. Cobertor. Colher em concha entre as duas mãos. Desculpe, gaguejou ele. Marcos apoiou a mão no encosto da cadeira, sem tocá-la. Sem desculpas aqui. Só de amanhã. Ava passou-lhe uma pequena bolsa de cuidados, meias secas, um cartão com números de telefone de apoio. As palavras, não me deixe ir, fique. Ele assentiu. A meia-noite passou. Na parede, as cartas nunca enviadas aumentaram em um canto. Obrigado por não me deixar ir. Novamente. N. Abaixo dele. Estava o envelope anterior de Henry no pote pague o que puder. Algumas linhas recortadas. Confundi controle com cuidado. Estou aprendendo o silêncio como uma forma para ficar. H. No dia seguinte, Marcos pendurou uma nova placa de madeira pela porta. Mudança de lanterna. Ande com luzes. Não para qualquer um bancar o herói na ponte, mas 3 de cada vez carregando lanternas suaves, chá quente e crise. Contatos. Caminhando na chuva como lanternas baixas, lembrando alguém que no vento. Caminho ainda há pessoas aqui. Segundas chances nunca se tornaram um resgate. Estação. Manteve o equilíbrio entre o ordinário e o urgente. Uma xícara de chá. Número de telefone. Uma presença constante. Aquela noite tempestuosa passou como um ponto final na última casa do botão. Antes que as luzes se apagassem, Ava olhou para o ponte, encoberta pela chuva. Não solte. Foram as palavras de Marcos para ela. Agora. Tornou-se o credo do café e amanhã. Quem diria que poderia ser alguém? Palavras de outra pessoa, ditas a alguém que amamos na linguagem da permanência. 1 ano após o casamento, June derramou uma luz doce sobre os tijolos vermelhos. Amanhã. Segundas chances pendurou um pano branco na parede pintado à mão. Caminhada de aniversário. Ponte da Esperança. Sem corte de fita. Apenas uma caminhada lenta pela ponte ao anoitecer. Cada pessoa carregando um motivo para ficar. Escrito em tiras finas de madeira para serem penduradas no quadro do café depois. Ava da noite chuvosa. Colocou-os perto da coluna de aço e depois os pegou novamente. Ele não os deixou para trás.
Ele os levou para casa porque o ano lhe ensinou que despedidas nem sempre são deixar ir. Às vezes, eles estão aprendendo a carregar. De volta ao café, Eli correu para a placa de madeira. Eu fiquei porque e escrevi cuidadosamente por causa da mamãe, do papai. A ponte. Ao lado dela. Outros escreveram por causa da sopa de quinta-feira. Porque eu quero. Para ensinar meu filho a pedir ajuda porque alguém chamado Jay sorriu para mim. Na ponte. Ava olhou para as linhas encamadas como grãos de madeira e sentiu outra sala se abrir. Dentro do peito. Knight entrou no café como um velho amigo. Jazz suave. Canela fresca. Waffles. Henry ficou em um canto, olhando para o mural acabado de Ava. Uma mão, segurando o outro, sem apertar, o pequeno espaço entre os dedos como um espaço para respirar. No canto, Ava havia escrito: "Não me deixe ir, fique." Henry assentiu, os olhos brilhando de uma forma que ele nunca havia permitido. Em público, ele se virou para Marcos. "Já te chamei de Marcos." Marcos sorriu. "Comece da próxima vez." Eles apertaram as mãos, não como parceiros de negócios, não como inimigos em trégua, mas como dois homens aprendendo algo novo. Respeito. Tarde da noite, o café esvaziou. Eli deitou-se. O colo de Ava, bocejando. Marcos diminuiu as luzes, deixando apenas uma corda acesa. A placa de vidro. Lá fora, a ponte do Brooklyn se estendia como uma assinatura ousada. No céu, Ava sussurrou: "Se você não estivesse lá naquela noite." Marcos balançou a cabeça. "Então talvez outra pessoa tivesse dito: não pule. E você ainda teria ficado. Minha parte foi te lembrar a tempo. Sua parte foi escolher." Ava sorriu, com a testa apoiada no ombro dele. "E a nossa parte agora é manter a porta fechada, aberto para o próximo." Eles ficaram sentados ali ouvindo colheres tilintarem fracamente em algum lugar, o vento soprando, através de rachaduras como tecido de seda. Joe saiu, casaco vestido, chapéu puxado para baixo. "Vou fazer um turno de lanterna hoje à noite para comemorar o aniversário," disse ele. "Levaremos canela e números de telefone." Marcos assentiu. "Fique aquecido. Ligue se precisar." Joe piscou. "Hoje em dia, eu escuto." Para as crianças. Pouco antes das luzes se apagarem, Ava riscou uma linha na borda do tabuleiro. "Se você acha, hoje à noite é um ponto final, tente usar uma vírgula. Leia novamente amanhã." Marcos leu, sentindo o velho cavaleiro da tempestade fluir em direção ao presente. Ele carregou Eli, ainda agarrado, o livro de segundas chances que Henry lhe dera, e sussurrou: "Eu fico por sua causa. Por causa da sua mãe. Por causa daqueles que ainda não passaram por esta porta." Ava girou a fechadura, segurando a outra mão dele, sem segurar, caminhando juntos. Fora da Ponte da Esperança, um nome conhecido apenas por sua família e convidados mais próximos. Ainda carregava o peso de sempre, carregando histórias. Dentro de segundas chances dormiam para abrir, novamente ao amanhecer, e cumprimentar mais alguns olhos que antes olhavam para baixo, agora olhavam para cima. Em algum lugar da cidade alguém escreveu num papel: "Eu fico." E às vezes isso, sozinha, foi o suficiente para mudar um dia inteiro. A ponte do Brooklyn, nesta história, foi outrora o lugar onde uma garota pensava em acabar com tudo, mas se tornou o símbolo de um novo começo. Amor, família e segundas chances. Marcos, Ava e Eli provaram que às vezes uma mão se recusando a soltar é o suficiente para mudar uma vida para sempre. E você acredita que cada um de nós merece uma segunda chance, uma chance de recomeçar? Compartilhe sua opinião abaixo. Se esta história te tocou, não esqueça de curtir, compartilhar com os outros e se inscrever para não perder mais histórias que movem o